E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos resolver um exercício que trata do movimento de uma partícula de carga Q em uma região do espaço onde há um campo magnético uniforme. Observe o quadro. Na figura, o vetor campo magnético, uniforme em todo o espaço, possui a mesma direção e sentido do eixo Z, que está saindo perpendicularmente do plano do quadro. Em certo instante do movimento, a partícula de carga mais Q possui velocidade v, conforme ilustrado no quadro, na mesma direção e sentido do eixo x. Admitindo a existência apenas do campo magnético uniforme no espaço, sabemos que, na partícula, vai agir uma força magnética cuja orientação é dada pela regra da mão direita. Vamos aplicá-la, portanto. Para obter a orientação da força magnética que age sobre a partícula de carga Q, basta colocar a palma da mão direita na mesma direção e sentido do vetor velocidade e girá-la de encontro ao vetor campo magnético, que está saindo perpendicularmente do plano da página, do plano do quadro. Portanto, a partir da regra da mão direita, vemos que a força magnética está orientada na vertical e para baixo, na mesma direção, porém sentido oposto ao eixo Y, conforme indica o polegar. Muito bem. Observe a representação do vetor força magnética. Como já sabemos, ele forma um ângulo de 90 graus, não só com o campo magnético, mas também com o vetor velocidade. A partir da figura, vemos facilmente que a força magnética representa a resultante centrípeta do movimento. Consequentemente, a partícula vai descrever no plano XY um movimento circular e uniforme. O módulo da velocidade da partícula, neste caso, vai permanecer constante ao longo de todo o movimento. Bom, sendo assim, a partir dessa igualdade, nós podemos calcular o raio da trajetória descrita por essa partícula, representado no quadro por R. Bom, então vamos ao cálculo do raio R. A intensidade da força magnética é dada pelo módulo de Q vezes o módulo do vetor velocidade vezes o módulo do vetor campo magnético vezes o seno de 90 graus. Eu reforço, o ângulo entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético é 90 graus. Muito bem? E isso é igual à massa da partícula vezes o módulo da sua velocidade ao quadrado sobre o raio da trajetória. Muito bem? Então vamos admitir aqui que a partícula tem uma massa m. Simplificando v com este quadrado e sabendo que o seno de 90 graus é igual a 1, o raio da trajetória descrita por essa partícula no plano XY, em seu movimento circular uniforme, fica dado pelo produto entre a massa e a velocidade sobre o módulo da carga da partícula vezes a intensidade do campo magnético. Muito bem. Observe a expressão obtida. Nós podemos ainda calcular o período do movimento circular uniforme. Para fazer isso, basta recordar que a velocidade linear da partícula em seu movimento é dada por 2π vezes o raio da trajetória sobre o período. Eu vou agora substituir essa expressão na expressão acima e com isso obtemos R igual a massa m sobre o módulo da carga Q vezes o campo magnético vezes a velocidade. 2π vezes o raio R sobre o período. Simplificando o raio dos dois lados da igualdade e isolando o período, o intervalo de tempo para que a partícula descreva uma volta completa, nós vamos obter a seguinte expressão. O período é dado por 2π vezes a massa m sobre o módulo da carga vezes o campo magnético. Muito bem.
nós podemos ainda determinar a frequência do movimento circular uniforme. Nós sabemos que a frequência é o inverso do período. Consequentemente, a frequência desse movimento é dada por módulo da carga elétrica vezes o campo magnético sobre 2π vezes m. Muito bem. Observe a expressão obtida. Nós podemos ainda calcular a velocidade angular do movimento circular uniforme. Do estudo desse movimento, sabemos que a velocidade linear é igual à velocidade angular vezes o raio da circunferência. A velocidade v é dada por essa expressão, pode ser obtida a partir dessa expressão. Portanto, nós temos que a velocidade v é dada pelo raio r vezes o módulo da carga Qzinho vezes o campo magnético B sobre a massa mzinho. E isso é igual a ômega vezes o raio R. Muito bem? Simplificando o raio dos dois lados da igualdade, vemos que a velocidade angular desse movimento, também chamada de frequência angular, é dada pelo módulo da carga Qzinho vezes o campo magnético B sobre a massa mzinho. Muito bem? Observe que essa expressão, conhecida como frequência angular de ciclotron, independe da velocidade linear v. Muito bem? Para finalizar o vídeo, vamos fazer uma última consideração. Vamos imaginar agora que a partícula tenha uma componente da velocidade v na mesma direção e sentido do eixo z e, portanto, na mesma direção e sentido do campo magnético uniforme. Nessa direção e sentido, a força magnética é nula, pois, como vimos no vídeo anterior, a intensidade da força magnética é dada por essa expressão. Para a componente da velocidade, que é paralela ao campo magnético, neste caso, estando na mesma direção e sentido, nós temos o seno de 0 grau. Seno de 0 é 0, anulando a intensidade da força magnética nessa direção e sentido. Consequentemente, a partir de agora, nós devemos fazer a composição de dois movimentos. No plano XY, projetando no plano XY, nós temos um movimento circular uniforme. Simultaneamente a esse movimento, nós temos um movimento retilíneo e uniforme na mesma direção e sentido do eixo Z. Consequentemente, a partícula, a partir de agora, a partir dessa consideração final, passa a descrever no espaço um movimento helicoidal. Eu reforço, ao projetar esse movimento no plano XY, você verá um movimento circular uniforme, aliado a um movimento retilíneo e uniforme na mesma direção e sentido do eixo Z, resultando nesse movimento helicoidal. Muito bem? Observe mais uma vez as expressões obtidas. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.